Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, 1º de setembro, domingo, da 22ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a estar junto de nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Convido a todos os irmãos nesta manhã de se revestirem do poder do alto, rezando juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos ouvintes, estamos iniciando o mês de setembro, e no mês de setembro a Igreja Católica em toda a nação brasileira celebra o mês da Bíblia. Neste ano de 2024, somos convidados a meditar, a refletir e a estudar o profeta Ezequiel. O nosso evangelho de hoje está no evangelista Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Quando os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reuniram na volta de Jesus, observaram que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que coisa tola para esses fariseus e escribas se preocupam. Eles estavam na presença do Filho de Deus, o Salvador do mundo, um homem de virtude perfeita e segura pura. E tudo o que puderam fazer era observar que alguns dos discípulos de Jesus falharam em seguir o ensinamento escrupuloso sobre como deveriam lavar as mãos antes de uma refeição. A razão para isso era seu orgulho. Esses professores de Israel construíram um grande corpo de leis humanas, apresentadas, não escritas, que eles trataram com a mesma força vinculativa que a lei de Moisés que eles receberam de Deus. Mas as tradições humanas dos escribas e fariseus não eram de Deus. Elas eram um corpo de leis fluindo de sua própria necessidade hipócrita de agir como intérpretes da lei. Portanto, sempre que alguém falhava em seguir as tradições que os fariseus e escribas ensinavam como vinculativas, eles levavam para o lado pessoal e reagiam com o julgamento. Uma lição que podemos aprender com esses líderes religiosos é que nunca devemos levar as coisas para o lado pessoal. Permitir
que nos sintamos ofendidos pessoalmente por qualquer coisa é, na verdade, um ato de nosso próprio orgulho. Precisamos ter tristeza pelo pecado que vemos, mas isso é diferente de nos permitir ficar ofendidos pessoalmente. Por exemplo, mesmo se ensinássemos a própria lei de Deus e alguém rejeitasse esse ensinamento, nossa resposta deve ser tristeza por eles, pois rejeitamos seu erro. Jesus continuou respondendo aos fariseus e escribas, citando o profeta Isaías: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão as atividades, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, conforme Isaías 29:13. O interessante é que Jesus não os envolveu realmente em uma conversa sobre isso, defendendo a si mesmo ou a seus discípulos aos olhos deles. Em vez disso, ele repreendeu os fariseus e escribas de uma forma geral para rejeitar suas críticas como falsas, e então se tirou delas e se apossou às multidões. Todos nós experimentaremos reportagens justas às vezes. Se estivermos errados, então devemos receber as declarações de como se fosse de Deus e nos arrepender. Mas se a publicação flui do orgulho ferido ou do erro de alguém, então Jesus deu o exemplo de como devemos responder. A melhor resposta é rejeitar o erro e então se recusar a se envolver mais na conversa. Muitas vezes, quando somos criticados injustamente, também levamos isso para o lado pessoal. Temos a tendência de reviver e nos justificar, tentando provar que outra pessoa está errada. Mas quando fazemos isso, provavelmente estamos satisfeitos com o nosso próprio orgulho ferido. Isso resultará em sentimentos de raiva e aborrecimento e na experiência de opressão que o maligno nos inflige. O modelo de Jesus é rejeitar a mentira e então se recusar a se envolver mais com ela. A razão para isso é que a denúncia injusta é, na verdade, a semente do maligno. A pessoa que a entrega é apenas um instrumento. Então repreendemos a mentira do maligno e nos recusamos a entrar em uma batalha pessoal com a pessoa que entrega a mentira. Fazer isso traz liberdade da opressão e permite que nossos corações permaneçam em paz, não importa o que suportemos. Caríssimo ouvinte, reflita hoje sobre quaisquer maneiras pelos quais você levou alguma conversa para o lado pessoal, permitindo que ela o oprimisse com raiva, tornando-se defensivo ou argumentativo. Saiba que sempre que isso acontece, este é um ataque do mal, pois ele busca oprimir você. Não aceite esse abuso. O guia para cada um de nós é a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Até os maiores mártires encontram paz e sentiram alegria em meio à perseguição. Reflita sobre quaisquer maneiras pelas quais você permitiu que o maligno o agitasse e o deixasse chateado com o seu orgulho ferido. Não caia na armadilha dele. Garanta-se a verdade e permaneça em paz. E essa será toda a defesa que você precisa fazer. Meu Senhor perseguido, você suportou muitas críticas na vida, mas nunca permitiu que elas roubassem sua paz. Você parecia perfeitamente forte, rejeitando as mentiras e se afastando delas. Por favor, dê-me a graça de que preciso
para sempre me afastar das mentiras do maligno e ouvir apenas sua voz clara e gentil. Jesus, eu confio em vós. No segundo dia da novena da Natividade de Nossa Senhora, hoje nós vamos rezar pela cura e libertação das enfermidades e problemas físicos. Senhor Jesus, vós que compadecestes de inúmeros doentes na Bíblia, recorremos a vós necessitados de auxílio. É a própria Mãe das Dores, com seus pés de autoridade, que nos apresenta a Ti. Que não sejamos esquecidos, não olheis por misericórdia o nosso pecado, mas olhai as dores e enfermidades físicas, sejam elas minhas ou de meus familiares. Conceda-nos por misericórdia a saúde do corpo, livrai-nos de todas as dores, porque pela chaga de Jesus nós já fomos sarados. Renuncio e peço agora a cura e a libertação neste dia da novena, pelos pés da Imaculada, que saia da minha vida e da minha casa todas as doenças espirituais, oriundas de contaminação, através de contatos, comidas e bebidas destinadas a me machucarem, pela má intenção de alguém ou armadilha demoníaca. Renuncio toda falsa enfermidade, toda doença psicológica gerada nas crises das minhas emoções e da minha mente, doenças que não aparecem em exames ou que não melhoram com medicamentos. Ó Maria, desde sempre Deus sujeitou o inimigo debaixo dos seus pés. Eu coloco agora debaixo deles o inimigo da dor, da doença, da enfermidade, sejam das origens que forem. Peço pela cura e libertação das doenças hereditárias, aquelas doenças que outras pessoas da minha família também possuam ou possuirão. Peço pelos meus parentes e amigos que sofrem descaso e doenças ocasionadas pela angústia e solidão, sem apoio ou ajuda, onde mais vezes se martirizam pela falta de paciência consigo mesmos. Que todos possam ser lavados e purificados no sangue de vosso Filho precioso. Que toda a raiz do passado e dos antepassados sejam visitados e que sejam quebrados agora debaixo dos seus pés toda aliança e pacto feitos com o maligno. Pedimos neste dia da novena que recebamos consolo durante os dias de dor e sofrimento, que eles sirvam para nos unir ao seu Filho no Calvário. Amém. E que pela poderosa intercessão da Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.